Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você, para Carol, para quem nos ouve e nos assiste. Oi, Vera, boa noite. Semana começando e Samantha Klein tem informações ao vivo em Brasília sobre o inquérito das fake news. Oi, Samantha, boa noite novamente. Oi, Débora, Vera, Carol, boa noite para vocês. Olha, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil protocolou hoje uma manifestação indicada diretamente ao presidente do STF, Edson Fachin, pedindo o encerramento do inquérito das fake news. Ele pediu que não sejam instaurados novos procedimentos no âmbito desse inquérito, esse pedido aí que é da OAB. O que a entidade justifica? Que vê com extrema preocupação institucional a permanência e conformação jurídica de investigações de longa duração, em especial do inquérito das fake news. Lembrando que esse procedimento foi aberto lá em março de 2019, justamente para apurar ataques contra ministros do Supremo, disseminação de informações falsas e, segundo a OAB, esse inquérito nasceu num contexto excepcional, em que justamente por isso a condução e permanência no tempo reclamam justamente uma cautela maior. E as críticas cresceram nos últimos dias justamente pelo procedimento envolvendo a Receita Federal e essa investigação que o ministro Alexandre de Moraes, relator desse inquérito, determinou aí com relação à suspeita de divulgação, quebra do sigilo de dados dos ministros e seus familiares. Esse inquérito, inclusive, voltou, né, a esse noticiário por conta disso, e a OAB enfatiza no ofício que a defesa da democracia não se esgota na repressão a ataques institucionais, se completa com a observância estrita do devido processo legal, ampla defesa, liberdade de expressão e contraditório. E é claro que esse tema está repercutindo nas redes sociais desde a manhã de hoje, quando esse ofício foi encaminhado ao presidente Edson Fachin. Com vocês. Obrigada, Samantha. E boa noite novamente, não, porque é a primeira vez que você está entrando aqui com a gente, né? Porque você é tão nossa que eu fiquei com a sensação de que você já tinha entrado hoje. Obrigada pelas informações. Bom programa. Obrigada, querida. E uma situação, né, Vera, em que Alexandre de Moraes é investigador, julgador e uma das vítimas. É alguma chance do ministro Edson Fachin atender essa solicitação? Ele não deverá fazê-lo atendendo a uma solicitação da OAB, Débora. É difícil que o presidente do Supremo tome uma decisão em detrimento, por assim dizer, de um ministro atendendo a uma solicitação externa. Mas haverá um momento em que o Supremo vai ter de analisar a permanência por tanto tempo desse inquérito. Antes mesmo da OAB se manifestar, o ouvinte do Viva Voz já ouviu a gente falar sobre isso aqui. Na semana passada eu falei em 2 momentos a respeito do quanto que esse inquérito estava se prolongando. Eu escrevi a esse respeito no meu blog no Jornal o Globo. Depois vieram outras colunas e outras reportagens falando a respeito. Então a imprensa passou a cobrar de uma maneira mais sistemática em razão de mais esse ramo que se abriu dentro de um inquérito que foi criado originalmente em 2019 para investigar fake news e ameaças contra ministros da Corte, mas que desde então já derivou para N assuntos, os mais diversos, todos eles reunidos sob essa justificativa de que se está tratando de ameaças institucionais ou de ameaças à democracia. Então, é um instrumento excepcional que foi dado a um ministro como relator e ele foi escolhido de ofício pelo então presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli. Isso levou a uma reclamação do Ministério Público na ocasião, porque a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, não comprou essa ideia, questionou essa ideia.
O plenário do Supremo referendou a decisão do Toffoli desde que fossem observados alguns critérios. E desde então se perdeu um pouco de perspectiva quais critérios eram esses, e esse inquérito passou a ser uma espécie de um inquérito elixir para todos os males. Não existe elixir para todos os males no direito. Você tem que ter procedimentos específicos para cada caso, observadas as devidas proporções ali, as devidas atribuições de cada cada uma das partes. Então, o Ministério Público tem que participar mais, e não pode ser um inquérito só para todo e qualquer assunto. Então, é muito procedente essa cobrança da OAB, mas eu não imagino que ela vá gerar uma resposta de imediato por parte da presidência do Supremo, porque a gente sabe como se dão os relacionamentos internos lá, e esse tipo de coisa leva tempo e tem de ser feita com alguma costura interna, não vai ser assim que o ministro Fachin vai decidir. Agora, Vera e Débora, a movimentação mais recente aí nesse inquérito foi aquele da investigação de vazamento de dados, né, de ministros do Supremo e pessoas ligadas, com operação contra servidores da Receita Federal, e que foi muito criticada, né, por membros do Judiciário, causou um certo mal-estar dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. Foi essa a gota d'água? Foi isso que azedou o clima e que pode ter motivado esse pedido da OAB também? Pois é, isso chamou a atenção para o fato, nossa, esse inquérito ainda está aí aberto e frutificando. Eu acho que as pessoas lembraram dele, viram que ele está fazendo aniversário, né? 6 anos quase, 7 anos quase. 7. E já fez 6 anos, vai fazer 7 anos em março. E que isso não tem propósito, não tem precedente, é uma coisa muito complicada. E aí tem as questões específicas desse caso, né? É um caso que está em sigilo, se fala em vazamentos de dados de ministros e familiares, mas se mantém em sigilo, foram afastados servidores de uma maneira ali bastante rápida e com medidas bem incisivas, sem que se saiba exatamente o que cada um deles fez. Tem essa história de que aqueles que foram afastados em investigações similares anteriores foram reintegrados porque não se comprovou que tivessem cometido algum ilícito. Tem essa desconfiança lícita de que isso tenha vindo como uma resposta e uma tentativa de blindagem diante das alegações de que tanto o ministro Alexandre de Moraes quanto o ministro Dias Toffoli tiveram ali relações com pessoas ligadas ao caso Master, de alguma maneira. Então, tem tudo isso. A gente passou o fim de semana com uma boataria tremenda de que haveria prisão de jornalistas. Então, as coisas estão muito exacerbadas. Não é aceitável que a gente fique aí com um inquérito que serve para tudo e que pode... E até um líder sindical foi chamado a depor, sem que a gente saiba direito o que ele fez que justifique essa convocação. Então, vai chegar a hora que o Supremo vai ter que discutir por que esse inquérito ainda está aberto e o quanto isso é realmente excepcional.